Olá, meu nome é Pedro Dias, sou procurador do Estado de Sergipe e hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante que são os concursos públicos. E nesse tema do concurso público a gente vai começar falando exatamente sobre um dos aspectos que mais tem gerado demandas judiciais, que são as provas físicas. A gente sabe que, em primeiro lugar, para que se tenha uma prova física em um determinado tipo de concurso, é necessário que essa prova física ela esteja prevista em lei. Não basta estar simplesmente prevista no edital. Então, qualquer prova física de concurso público, ela tem que ter a sua previsão legal. Mesmo tendo essa previsão legal, em alguns casos é necessário também verificar se aquela prova física ela tem uma razoabilidade. Ou seja, por exemplo, vamos supor um concurso para delegado de polícia, né? Será que seria necessário um delegado de polícia ter uma grande resistência física a ser comprovada em um determinado concurso? O mesmo também se dá com relação ao cargo de juiz, de promotor. Será que seria necessário você fazer uma prova física para esse tipo de cargo? É claro que a resposta nesses casos aqui ela seria negativa, tendo em vista que o caso do juiz, por exemplo, ele não tem a necessidade de ter um grande vigor físico para fazer a sua atividade do dia a dia. É diferente, por exemplo, de um agente policial. Um agente policial, a gente sabe, quer seja um agente da polícia civil, quer seja um policial militar mesmo, ele precisa ter um certo vigor físico porque em determinadas situações ele vai ter que correr, ele vai ter que entrar em uma determinada contenda com uma pessoa que está resistindo a uma ordem legal. Então são situações absolutamente diferentes. Então, na verdade, com relação à prova física, é necessário que primeiro ela seja razoável de acordo com o exercício do cargo e segundo, que ela esteja prevista em lei. Uma vez prevista em lei, essa prova física, vez por outra, ela passa a ser contestada também na justiça. Alguns candidatos, por exemplo, começam a questionar, assim, eu precisava fazer 7 barras, só que 7 barras é muito, eu fiz 6, né? Ora, se está previsto no edital que existe uma quantidade mínima de exercícios físicos a serem feitos, esses exercícios têm que ser cumpridos, né? A regra do edital é clara, o edital é lei entre as partes, é a lei da administração pública e o edital ele traz uma previsão que deve ser seguida por todos. Então, logo, todas as pessoas que são candidatas àquele determinado concurso, essas pessoas têm a obrigação, né, se quiserem ser aprovadas, de passar naquele exame contando com todas as etapas sendo concluídas com êxito. E aí, ainda com relação a esse tema da prova física, existe uma outra situação bem interessante que também tem trazido diversos tipos de demanda na justiça, que é a questão exatamente da pessoa portadora de necessidades especiais. Eu já fiz várias sustentações orais no Tribunal de Justiça sobre esse tema e já vi diversos debates também dos desembargadores aqui em Sergipe quando tratam desse tipo de prova, né? E o que é mais interessante, o que é mais importante pautar é que também não é todo tipo de deficiência física que a pessoa tenha que vá o enquadrar em uma lista de pessoas portadoras de suas necessidades especiais. Por que isso? Porque tem determinadas deficiências que não são relevantes para aquele caso, né? Eu cito um caso que aconteceu recentemente e que teve um amplo debate dos desembargadores aqui no tribunal, já no pleno, ou seja, com todos eles, em que uma pessoa, vejam que situação interessante, a pessoa tinha sofrido um acidente, tinha várias cicatrizes na sua perna e se inscreveu no concurso para policial militar e nesse concurso ela tentou se enquadrar como pessoa portadora de necessidades especiais ou deficiente na linguagem convencional e a polícia militar após verificar os seus exames disse não, você não é portador de deficiência, você tem que ir para a lista comum. Essa pessoa entrou com mandado de segurança para fazer uma prova própria, uma prova de acordo com as suas necessidades. A liminar foi deferida pelo Tribunal de Justiça, mas só que ela não chegou a tempo da prova física. Essa pessoa fez a prova física e foi aprovada exatamente como qualquer outra pessoa normal seria. Então isso é bem interessante porque demonstra que nesse caso especial, aquela deficiência que ela demonstrava ter em suas pernas não era relevante do ponto de vista jurídico para classificá-la como uma pessoa portadora de necessidades especiais.
E aí, nesse ponto, é importante a gente ressaltar também um outro caso, que já não é mais judicial, mas tem a ver com as Olimpíadas e Paralimpíadas. Você teve nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro uma prova de 800 metros de um determinado tipo de corredores que tinham poucas deficiências, e os 4 primeiros tempos dessa Paralimpíada do Rio de Janeiro seriam, respectivamente, ouro, prata e bronze, e 4º lugar na Olimpíada principal, que seria aquela Olimpíada das pessoas que não teriam necessidades especiais. Então isso demonstra que nem sempre uma deficiência física poderá ser relevante para que a pessoa seja enquadrada como pessoa portadora de necessidades especiais. Claro, se uma vez for detectado tal situação, a pessoa fará parte de uma listagem especial para fins de concurso. Tradicionalmente, os concursos em Sergipe, os que a gente já pegou na Justiça, esses concursos eles trazem a seguinte previsão: você pode até se inscrever como pessoa portadora de deficiência, mas após o exame médico, se verificar que você não tem essa deficiência, você vai voltar para a lista comum. Você não é desclassificado automaticamente. Você volta para a lista comum e você passa a concorrer com os candidatos normais. Então, é exatamente essa distinção que a gente faz, que é muito interessante, porque, de certa forma, não prejudica o candidato. Afinal de contas, isso também é uma questão de justiça, porque tem candidatos que possam pensar que tem uma deficiência, de fato tem, né, mas que ela, juridicamente, e aí já não é mais um aspecto que a maioria dos candidatos tem como avaliar, que juridicamente ela não seria relevante. Então, a previsão dos editais, os últimos editais que nós acompanhamos, foi exatamente nesse sentido. Se a comissão entender que não é relevante, ele vai para a listagem para concorrer com os candidatos tidos por normais. Bom, são essas as considerações que nós tínhamos para fazer sobre o concurso público, e aguardando vocês para o próximo vídeo.